paz do Senhor Jesus a todos vocês. Primeiramente quero agradecer aos novos inscritos, dizer que a partir deste ato você passa a fazer parte da nossa cobertura de oração. Compromisso que assumi com todos aqueles que se inscreverem no canal para que a palavra de Deus seja divulgada a mais pessoas. Acho que você sabe disso, mas se não sabe, tenha a informação de que cada inscrito no canal, cada vez que você curte, esse joinha que tem embaixo da tela, que você só aperta, só o ato de apertar, faz com que se torne mais fácil a divulgação da palavra de Deus, porque a oferta de conteúdo no YouTube, ela se dá à medida que o número de inscritos no canal, o número de pessoas que curtem o conteúdo aumenta. Então eu agradeço a você que está fazendo isto e, em nome de Jesus, garanto que as orações serão atendidas e que Deus vai te abençoar. Essa é a gratidão inicial. Vamos ler uma palavra de Deus que está no livro de Êxodos, no capítulo 2, versículo 23, diz assim, E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Versículo 9 do capítulo 3 diz assim, E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Um momento de oração e nós voltamos para ministrar uma palavra com o título 4 bloqueios que antecedem uma grande obra de Deus na vida de um escolhido. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós buscamos agora a ajuda do Espírito Santo para este momento de ministração, tanto para quem está ministrando, quanto para aquele que é ministrado neste momento, a fim de que a vontade do Senhor se faça durante essa ministração e que o teu reino, Senhor, seja revelado a todo aquele que no teu coração tem um propósito específico e há um chamado específico e que esta palavra tem um endereço para a ministração desta data. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço porque sei que o Senhor ouve as orações feitas neste nome. Amém? Então, existem pelo menos 4 bloqueios que acontecem na vida de uma pessoa que Deus chamou para uma grande obra. É lógico que não é exauriente este número, não são apenas 4, e também não creio que seja possível ministrar em mais do que 4 tópicos específicos, de maneira que você consiga ter ânimo para assistir. Eu ficaria aqui até 2 horas falando da palavra de Deus sem me cansar, porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus, mas não quero cansá-lo enquanto me ouve, principalmente para você que de repente nem frequenta uma igreja evangélica e parou para ouvir a palavra de Deus. Então, mas existe sem dúvida, esses bloqueios, eles antecedem. Vai acontecer na vida de todo aquele que Deus chamou para fazer uma obra, em especial se essa for uma grande obra. Se Deus tem uma obra na sua vida, e se essa for uma grande obra, pelo menos 4 bloqueios vão se levantar para prejudicá-lo, para atrapalhar esta grande obra de Deus. Tá? O primeiro bloqueio não está neste versículo que li, não está neste contexto. O primeiro bloqueio, na verdade, você vai encontrar lá no versículo 19 do capítulo 4 do livro de Êxodo. Lá você vai encontrar esse bloqueio e daqui a pouco eu leio para você este capítulo, mas desde agora eu digo para você que bloqueio é este.
é o bloqueio do passado, a sombra do passado. A sombra do passado, sem dúvida, se levanta na vida de todo aquele que Deus escolheu para uma grande obra. E nós não estamos falando de um passado qualquer. Aqui, no contexto, estamos falando do passado de Moisés. Moisés era procurado no Egito por homicídio. E ele só não foi encontrado porque estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Sem dúvida, ele estava descansando à sombra do Onipotente. Essa não foi a primeira vez na Bíblia Sagrada que alguém se escondeu nesse esconderijo. Sem dúvida, ele teria sido encontrado, ele teria sido justiçado por conta desse homicídio. E ele carregava esse fantasma. E quando Deus resolve tirá-lo desse esconderijo para mostrá-lo ao mundo, então a sombra do passado de Moisés vem sobre ele. E estou ministrando para pessoas que possivelmente estejam vivendo ou já tenham vivido esta sombra que, por tanto tempo, escondido nesta sombra, ou não na sombra do Onipotente, mas na sombra do passado, esta sombra que agora vem bloquear a obra na vida de Moisés, é lembrar-se do seu passado, e então ele ficou nessa sombra, na sombra do passado. E tem gente que fica tão mergulhado nesta sombra, que ele acaba tendo deficiência de vitamina D, do sol da justiça que vem brilhar sobre todo o verdadeiro cristão. Ele, de fato, está vivendo ali com o seu sogro já há um tempo longo. Ele ficou 40 anos no Egito, e quando ele sai do Egito e vai para as terras de Midian, ele está agora mais 40 anos. Ele está agora preocupado, pensando no seu passado, porque ele, em um momento de defesa ao povo hebreu, de defesa aos israelitas, ele mata um egípcio e esconde na areia. Então, quando Deus se apresenta para falar com ele a respeito dessa grande obra, uma das primeiras coisas que Deus precisa tratar é o seu passado. E é por isso que li o versículo de número 23. Olha só: e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito. Então pode ser que esses bloqueios não estejam exatamente na ordem que eu estou falando aqui, tanto na sua vida quanto na vida de Moisés. Mas eles aconteceram, e aqui o versículo vai destacar que o rei do Egito havia morrido. Mas se você vai no versículo 19 do capítulo 4, está escrito: quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Deus vai fazer uma obra na vida deste homem, e não é uma obra qualquer, é uma grande obra, uma das maiores obras que, de tão famosas e extraordinárias, se tornaram até mesmo tema de filmes de grandes produtoras. A passagem pelo meio do mar, a escolha de Moisés. Sem dúvida Deus escreveria algo extraordinário, haveria um antes e um depois da vida de Moisés. Mas antes Deus precisa tratar com o seu passado. Deus precisa dizer assim: olha, os que queriam te matar já morreram. O problema do seu passado já está resolvido. Veja só, Deus me mandou falar algo para você, e tem um endereço específico essa fala que eu fiz questão de escrever para não errar. Veja só, Deus está mandando dizer que Ele não escolhe alguém pela quantidade ou qualidade de seus erros e acertos. Você precisa se livrar da sombra de um passado que te impede de servir a Deus. Talvez eu esteja pregando para alguém que até sabe que Deus o escolheu, que até sabe que há uma obra a ser feita e que essa obra não é tão pequena, é uma grande obra que Deus tem na sua vida. No entanto, fica mergulhado não no esconderijo do Altíssimo, mas sim na sombra de um passado que você talvez esteja pensando: ah, pastor, você fala assim porque você não conhece o meu passado.
E se você pensa assim, é porque não conheceu o passado de Moisés. É porque não sabe que este homem tinha um homicídio nas costas, era procurado por esse homicídio e estava lá nas terras de Midian, refugiado há pelo menos 40 anos, assombrado por esse passado. E Deus vai dizer assim: aqueles que queriam matar você já morreram. Não tenha medo do seu passado, porque o problema do seu passado já foi resolvido. E se estou pregando para um verdadeiro escolhido, é bom que você saiba que o problema do seu passado já foi resolvido com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ter entregado a vida para Ele, ter colocado o seu coração na mão do Senhor, já apagou toda a sombra do seu passado. Ninguém mais pode te acusar, porque Deus tem algo novo para você. Então este é sem dúvida o primeiro bloqueio que aparece na vida de um escolhido, que Deus vai fazer uma grande obra, tem um propósito, então vai aparecer: eu não posso fazer esta obra porque eu tenho um passado sombrio, um passado assustador, um passado do qual tenho até medo. Não tenha medo, porque Deus te escolheu. Este é o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio vai aparecer no versículo de número 11. É o bloqueio da incapacidade. Está escrito assim, ó: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então, quando alguém consegue acreditar que o seu passado foi resolvido, que o seu passado não vai ser mais óbices para a obra de Deus na sua vida, que realmente o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, purifica de todo o pecado, a primeira coisa que acontece na sequência é o bloqueio da incapacidade. Moisés entende: tudo bem, o meu passado foi resolvido, os homens que queriam me matar já estão mortos, já está resolvido esse problema. Mas e agora? Quem sou eu para ir falar a Faraó? Quem sou eu para fazer uma obra tão grande deste jeito? Este bloqueio, querido, sem dúvida, tem retirado de muitas pessoas o melhor de Deus. Eu quero que você entenda que toda grande obra desafia este bloqueio. Ninguém jamais vai fazer uma grande obra, seja ela para Deus, no reino de Deus, ou seja ela no mundo secular. Você poderia olhar para mim, você que não me conhece, e perguntar: o que ele entende de grande obra? O que esse homem tem para falar a respeito disto? Seria, por um acaso, experiente a respeito de bloqueios? Eu poderia contar aqui uma série de exemplos a respeito de grandes coisas que o Senhor já fez na minha vida, dentre elas, me transformar em ministro do Evangelho, o que seria totalmente impossível, porque uma timidez que sempre tomou conta de mim, e para falar em público qualquer tipo de palavra, eu tinha que tomar uma cachaça primeiro. Fiquei bêbado pela primeira vez com 9 anos de idade e não conseguia me expressar em público. E Deus fez uma obra na minha vida, me transformando em ministro do Evangelho, pregar para você hoje a respeito da palavra de Deus. Mas isso não é o único milagre que Deus fez na minha vida. Eu me lembro que, com uma idade não tão pequena assim, Deus decidiu que realizaria um sonho na minha vida. Eu nem sei por que eu resolvi sonhar em ser advogado. Agora você imagina se para um jovem, aqui nessa igreja tem advogado, tem também jovem que está fazendo curso de direito, e quando você se assenta naquela cadeira para assistir às aulas de direito, quando você inicia os estudos de direito, a primeira coisa que você pensa, quando você analisa, você pensa: não é para mim, eu não vou dar conta de fazer isto. Isto é além da minha capacidade, isto é grande demais para eu alcançar. Eu não vou dar conta de fazer esta obra, eu não vou conseguir. É o primeiro pensamento que surge quando alguma coisa é grande. Para você pode não ser grande porque de repente você não tem esse sonho no seu coração, mas para mim, que tinha o sonho de me tornar advogado,
e comecei na faculdade já não tão jovem, eu pensei, meu Deus, isso é grande demais. Esse desafio é grande demais, eu não tenho capacidade para isto. Quantas pessoas desistiram de sonhos grandes porque imaginaram que o desafio que estava diante deles era maior do que aquela obra que Deus tinha na vida dessas pessoas. Esse desafio, sem dúvida, me bloqueou. Eu olhei em alguns momentos da faculdade, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, é muita coisa, é muito livro para estudar, é muita matéria. E aí você vai ouvindo os professores, quando vai chegando lá pelo 3º, 4º ano de Direito, quando chega no 5º ano de Direito, você começa a ouvir os seus mestres falar, você fala, meu Deus, por que vocês não falaram isso antes, né? Porque você vai vendo que os desafios são ainda maiores. Passar no exame da ordem, naquela época, era em torno de 13%. Para cada 100 pessoas que se inscreviam para fazer o exame da ordem, somente 13 é que conseguiam passar. Eu não sei qual é o índice hoje, mas naquela época era assim. E eu me lembro que eu aceitei enfrentar esse desafio. E eu entendi que de mim mesmo eu não poderia, mas com a ajuda de Deus eu conseguiria vencer essa grande barreira que, sem dúvida, parecia maior do que aquela que eu pudesse transpor. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque é uma história da minha vida. Mas, para a glória do Senhor Jesus, eu passei na primeira fase do exame da ordem, ainda no último ano de Direito. Eu não tinha concluído a faculdade, tá? No 5º ano de Direito, eu passei na primeira fase, e na primeira fase que teve depois da faculdade, a segunda prova que teve da segunda fase, eu passei. Então, eu terminei a faculdade e no 1º ano já comecei a advogar, porque eu consegui passar, não só concluir a faculdade, que parecia algo grande demais, parecia algo difícil demais, e consegui passar no exame da ordem, na primeira prova escrita, na primeira fase, e na segunda prova, que era a repescagem prática, também nessa primeira fase da repescagem. Então foi algo que Deus fez na minha vida. Eu ficaria aqui falando dentro da advocacia, no exercício da advocacia. Quando você começa a exercer, aí você fala, parece que agora é mais difícil ainda, porque estava entrando o novo Código Civil, o novo CPP, o Código de Processo Civil, era outro desafio. Estava terminando o processo físico e entrando o processo digital, para protocolar um processo digital, todos os desafios, mas para a glória do Senhor Jesus, estou exercendo a advocacia já há algum tempo e Deus tem me abençoado de maneira grande. Então eu ficaria aqui falando, e não é só a advocacia, não é só, de repente estou falando para alguém que eu vou parar com o curso de Direito. Não para não, querido. Eu não sou capaz, eu não dou conta de fazer. Você dá conta, sim. Toda grande obra, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é difícil de fazer. Eu me lembro do pastor Mauro Carvalho, que pregou uma ministração em nossa igreja, dizendo que as melhores coisas deste mundo são as mais difíceis de ser conquistadas. Então, essa sensação de incapacidade, falei, eu não consigo fazer, e isso não é para mim, eu não sou capaz de fazer. Querido, não acredite nessa mentira, porque Deus, na sua vida, Ele é muito maior do que os desafios que se colocarem diante de você. E também escrevi, todo escolhido vai tropeçar nesse bloqueio, porque Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita pessoas escolhidas. Então, se Deus está trabalhando na sua vida, é natural que você se sinta incapaz, porque Deus não te escolheu porque você é capaz. Pelo contrário, Ele te escolheu porque você não é capaz. Essa sensação de incapacidade existe no seu coração, mas não pode ser óbice, não pode ser obstáculo para que Deus faça uma obra na sua vida, porque Deus capacita
todo aquele que Ele escolheu, e você não é uma exceção. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, se é na área profissional, se é em qual área que você... Não, eu não vou conseguir sair porque isso é difícil demais. É porque, se você acha que é difícil demais, é porque a obra é grande e, sem dúvida, essa sensação de incapacidade é um bloqueio que vai tentar prejudicar você. Tentou prejudicar Moisés, ele falou: eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou capaz para isso. Falou da fala, da dificuldade de falar, sou pesado de linguagem, e por aí afora vai. Então, por favor, não deixe que este bloqueio prejudique a escolha de Deus na sua vida. Tem ainda um terceiro bloqueio. O primeiro bloqueio é a sombra do passado. O seu passado não pode mais governar a sua vida, porque Jesus reina sobre a sua vida. Tá? A incapacidade não vai ser óbice, porque o Deus da Bíblia Sagrada, Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele é especialista em capacitar as pessoas que são escolhidas. Agora, o terceiro bloqueio é o bloqueio de terceiros. Que bloqueio é este? Capítulo 4, versículo 1, eu leio agora na linguagem de hoje. Diz assim, ó: Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O bloqueio de terceiros, sem dúvida, vai ser um desafio antes do seu chamado, tá? Durante o seu chamado e depois do seu chamado. Eu escrevi aqui, ó: suas experiências que você mesmo reprovou vão querer governar os seus sentimentos em relação a terceiros, tá? Ele vai dizer: esse povo não vai me ouvir. Por que Moisés está falando isso? Ele está falando porque quando ele mata aquele egípcio e enterra na areia, o povo, por que ele foge? Os seus irmãos vão dizer no outro dia: o que você está querendo fazer? Por um acaso? Você está querendo me matar igual matou aquele egípcio? O relacionamento interpessoal, a obra de Deus, principalmente quando essa obra, e na maioria das vezes a obra de Deus está nas humanas e não nas exatas, não que Deus não possa trabalhar nas exatas, não que Deus não possa te abençoar na vida profissional, se você é do ramo de exatas, mas geralmente a obra de Deus, a obra que, para o chamado de Deus, ele vai passar por humanas, mesmo que você trabalhe nas exatas, tem a questão dos relacionamentos. Então Moisés vai dizer assim: eles não vão querer me ouvir, eles não vão acreditar que o Senhor me chamou, eles não vão acreditar em mim, as pessoas não vão acreditar em mim. Esse desafio é um desafio real, é um desafio, não é só o medo do passado, não é só o fantasma do passado que vai tentar nos assombrar, não é só essa sensação de incapacidade, quem sou eu para fazer essa grande obra, mas é também esse pensamento: o que as pessoas vão pensar a respeito disto? Como é que vou me tornar pregador do Evangelho do Senhor Jesus? Eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímido, como vou fazer isto? Como vou pregar a palavra do Senhor? Que negócio é esse? As pessoas não vão querer me ouvir. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas fazer o quê? Estou gravando por gravar, porque eu acho que ninguém vai querer ouvir. Que isso, querido? Se eu estou gravando e estou falando para você, e estou apontando e dizendo que há um chamado de Deus, é porque eu acredito, sim, que esse desafio, esse sentimento pode até ter vindo ao meu coração, mas é um sentimento com o qual eu tenho que me debater sempre e lutar e entender, isso não pode governar a minha vida. Não é porque um relacionamento não deu certo, não é porque alguém não me entendeu, não é porque coisas aconteceram ao longo da minha vida, quem sabe até no seu passado, que você fale: eu não vou
mas não é para mim, isso não tem jeito. Tá? E até coincidentemente, essa palavra já estava em meu coração, mas eu assisti um filme ontem a respeito disso, né? A respeito de uma menina que tinha um talento extraordinário com a música, né? E acho que é Som de Deus, se não me engano, o nome desse filme. E ela, quando é ainda bem jovem, criança, na verdade, ela está fazendo uma apresentação, ela passa mal, ela desmaia, e depois desse período para frente, ela continua envolvida com a música, mas ela não tem mais coragem de se apresentar em público, porque essa experiência vai fazer com que... E o filme, não estou aqui fazendo propaganda do filme, porque não ganho nada para isso, inclusive, mas vem a calhar com essa ministração que eu estou fazendo. O fim desse filme, não sei se você vai assistir ou não, vai dar a história que estou pregando aqui para você, essa história de superação. Não vou dizer o que acontece, mas se você quiser assistir o filme, vai entender isto. Então, não importa, eu estou pregando para você, querida, eu estou pregando. Por quê? Porque eu acredito que Deus me chamou para isto. Eu acredito, e você viu lá no início da chamada para a pregação, eu chamando pessoas para se inscreverem no canal, chamando pessoas para compartilhar essa mensagem, para compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque eu acredito que Deus me escolheu para pregar a palavra, e eu acredito que você está interessado em ouvir, sim. Aliás, se você está ouvindo até agora, é porque Deus tem uma obra realmente na sua vida. É porque estes bloqueios, a sombra do passado, não vão ser mais óbvios para você, o bloqueio da incapacidade não vai enganar você, e não vai ser a questão de terceiros. Já o povo, eles não vão querer me ouvir, ninguém vai me aceitar, ninguém vai querer, ninguém vai gostar, não vai dar certo. Querido, vai dar certo sim. Acredite que Deus tem uma obra na sua vida e que Deus tem um plano que muitas pessoas envolvidas neste plano vão ser beneficiárias desta obra que Deus vai fazer na sua vida. Eu já não sei se o número de pessoas do meu ministério, qual é esse número? São centenas e milhares de pessoas. Quantas pessoas que desde a minha mocidade já ministrei a palavra, já batizei, já levei a palavra para muitas e muitas pessoas. Já preguei em vários congressos de jovens, em vários lugares. Por quê? Porque Deus quer isto. E Deus não quer isto na minha vida simplesmente, Deus quer isto na sua vida. Mas este é um bloqueio, sem dúvida nenhuma, um dos piores, que é o bloqueio de terceiros. Você fala, mas eu vou cantar essa música na igreja, o que o povo vai pensar a respeito? E se faz uma brincadeira, então, aí nunca mais vai cantar, né? Eu não estou dizendo que todo mundo deva cantar, porque tem gente que não entende que música é um talento, tá? Então, Deus não chamou todo mundo para cantar, Deus não chamou todo mundo para pregar, Deus não chamou todo mundo para dar aula, tá? Mas Deus chamou Moisés para livrar o povo, para tirar o povo do Egito. Deus me chamou para pregar a palavra para você. Me chamou para liderar a igreja, já há décadas liderando a mesma igreja nesta cidade pequena, e Deus tem me abençoado com mais de 100 de pessoas frequentando a igreja para a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que chama, capacita. Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eles vão querer me ouvir? Querido, não deixe esse obstáculo, não deixe este bloqueio te atrapalhar, porque no reino de Deus, os chamados, eles são planejados de acordo com a vontade de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Tá? E não, mas alguém tirou sarro de mim, alguém fez uma brincadeira que eu não gostei, tem alguém que fica... Deus te chamou, filho, e se Deus te chamou, faça a obra de Deus e não se preocupe se vão querer te ouvir ou se não vão querer te ouvir, porque se por um lado vai ter uma meia dúzia que não queira te ouvir, ou quem sabe por inveja fale mal a seu respeito, tá? Vai ter 100 de pessoas sendo abençoadas por este chamado, como no caso de Moisés, nem foi 100 e nem foi milhares, foram milhões de pessoas alcançadas através deste ministério, através deste homem. E aí fica a quarta parte desta ministração, que é o quarto bloqueio, que é
o bloqueio da falta de comunhão com Deus ou da falta de conhecimento de Deus. Moisés vai dizer assim, ó: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? O que Moisés está dizendo é o seguinte: eu não sei nem o seu nome, Deus. Moisés não tinha um conhecimento profundo de Deus. Ele era alguém escolado no mundo secular. Estudou nas melhores faculdades do Egito. Foi educado por sua mãe até uma certa idade a respeito do reino de Deus, mas ele era bem criança ainda. Só até desmamar é que ele foi educado por sua mãe. Depois ele foi para as ciências do Egito. Quando a Bíblia fala que Jetro era sacerdote de Midian, não quer dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, não, viu? Porque se ele fosse sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, Deus não diria, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele diria, eu sou o Deus do seu sogro, eu sou o Deus dessa família que você faz parte agora, o teu sogro é sacerdote, eu sou o Deus de Jetro. Não, ele disse, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés está dizendo, eu não conheço, Senhor, eu não sei nem o seu nome, como vou ministrar, como vou fazer alguma coisa grande, como vou fazer uma obra grande, se nem sequer eu conheço o seu nome. Tá? Sem dúvida, este é um bloqueio que é possível de vencer com uma parte humana, com a sua parte. Moisés está dizendo, eu não sei quem é o Senhor. E não sabia mesmo. Ele não conhecia Deus como devesse conhecer, como deveria conhecer. Mas a partir daquele chamado, a partir daquela obra, ele vai se tornar alguém tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus, que o próprio Deus vai falar a respeito dele. O próprio Deus vai fazer propaganda de Moisés. Quando ele vai falar com as pessoas que o rejeitam, por exemplo, resiste à sua autoridade, ele vai falar, vocês não têm temor de falar com o meu servo Moisés? Se eu me manifestar a um profeta, eu falo com ele por sonhos ou por visões. Não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara. Eu falo pessoalmente com Moisés. Então, de alguém que não tinha nenhuma comunhão com Deus, de alguém que dizia, eu não sei qual é o seu nome, de que Deus eu vou falar, que tipo de mensagem eu vou pregar, como eu vou falar? Passa para alguém que Deus diz assim, com ele eu falo cara a cara, eu falo pessoalmente, eu tenho uma intimidade pessoal. Eu me lembro de um grande homem de Deus, da nossa obra, pastor José Alves Celestino. O dia que eu fui assinar o livro de ministros, eu tinha 29 anos de idade, quando fui para São Paulo, e eu estava esperando o presidente da convenção me atender, e ele chegou, ele olhou para mim, não o conhecia, ele chegou, e é como se eu estivesse esperando uma resposta, ele aprontou para mim e disse assim, ó, segredo do ministério é vida no altar. Então, queridos, se Deus tem um chamado na vossa vida, se Deus tem um chamado na tua vida, meu irmão, se Deus tem um chamado na tua vida para fazer uma grande obra, pode até ser que você não tenha intimidade com Deus, mas nisto você deve e você pode fazer e fazer muito. E por que não dizer que o caminho para isto é a vida de oração? Não há possibilidade de se fazer grande obra, nenhum homem de Deus, não existe história de grandes obras, não no reino de Deus, com homens que não tivessem se tornado íntimos de Deus, homens de oração. Então, este bloqueio da falta de intimidade, de não conhecer, de não saber nem o nome de Deus, está na hora de mudar essa história e de dizer, a partir de agora, eu posso não te conhecer, mas eu vou fazer a tua obra e vou te conhecer e vou me aproximar de tal forma que vou ser referencial e o Senhor vai falar a meu respeito. É isto que tenho para ministrar, de acordo com a palavra de Deus
E eu quero orar com você e orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, eu oro por estes escolhidos do Senhor agora. Pessoas, ó Deus, que o Senhor tem obra especial e a tua obra é sempre grande, porque o Senhor é grande. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor quis que a grande obra fosse feita através dos homens. O Senhor não quis que anjos pregassem o Evangelho. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. É assim que está escrito na tua palavra. Ó Senhor, que estas pessoas que foram chamadas, mesmo que tenham um passado sombrio, que a palavra desta ministração possa curar as feridas do passado deste homem, as feridas do passado desta mulher, aquilo que nem a psicologia, aquilo que nem o psicotrópico é capaz de resolver, ó Deus. O poder do Espírito Santo, na resposta para esta oração, pode entrar na divisão da alma e do espírito e curar, meu Deus, as feridas do passado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa sensação de incapacidade, ó Deus, essa sensação de eu não tenho capacidade, isso é demais para mim, é muito alto, eu não consigo alcançar. Que o Senhor possa falar ao coração deste homem, falar ao coração desta mulher e até deste jovem, desta criança, e dizer: eu sou contigo, eu tenho uma obra na sua vida, a obra é grande sim, e parece impossível, mas não desista, porque eu vou te ajudar a fazer esta obra. Ó Senhor, que o bloqueio de terceiros, pessoas que se colocam às vezes para atrapalhar a obra do Senhor, não seja óbices também para a vida dos teus filhos, para a vida das tuas filhas. Meu Deus, que os relacionamentos que não deram certo, que os problemas de relacionamento tão comuns nos dias que nós estamos vivendo, ó Deus, não atrapalhe, não assuste, não arranhe o coração dos teus filhos, de maneira que eles possam dizer: o povo não quer nada, o povo não quer nada com nada. Sim, eles vão ouvir a tua palavra, porque, meu Deus, os campos estão brancos para a colheita. Senhor, envia ceifeiros para a seara, envia obreiros para a seara, Senhor. Meu Deus, que esta falta de comunhão, que esta falta de conhecimento que tem colocado medo e empecilho no coração dos teus filhos, seja vencido através, meu Deus, de uma dedicação maior na ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.